O zebrafish não é brasileiro, ele é nativo do sul da Ásia, ele é originário dos principais rios da Índia, Bangladesh, Nepal, e ele é encontrado em plantações alagadas de arroz e juta. Eu digo sempre que eu, que sou bióloga, eu presto muita atenção no ambiente, no ser vivo, eu acho que está aqui a chave para a gente entender o zebrafish e criar bem o zebrafish. Nós temos duas informações importantes aqui. A primeira é que ele habita naturalmente rios calmos, ou seja, ele gosta de tranquilidade, ele não gosta de agitação. A segunda é que ele vive em plantações alagadas, ou seja, um pouco na penumbra, um pouco no escuro. Isso é muito importante, é fundamental para a gente entender como deve criá-lo. Mas quando ele tem um nome científico, que é o dânio rério, é outra informação importante, porque existem muitos dânios, nem todos são rérios, e quando você vai a muitos pet shops da vida, você encontra esse animalzinho para vender, porque ele chega como um peixe ornamental, por ser pequenininho, por ser bonito, as pessoas o compram como ornamental para criar em suas casas. Ao chegar no Brasil, ele foi chamado, apelidado de Paulistinha, por ter essas listas da bandeira do estado de São Paulo. Alguns os conhecem também como bandeirinha, dânio zebra. Então, são vários os nomes que são dados, os nomes populares que são dados a ele. Na parte científica, a gente sempre o chama assim, zebrafish, né, no lugar de dânio rério. Mas eu acho que eu que venho acompanhando muitas das instituições que trabalham com zebrafish, eu tenho dito sempre que tomem cuidado para que a espécie a ser utilizada seja o dânio rério e não variações do dânio rério. Nos pet shops isso é muito comum, as pessoas acasalam um com o outro para ter mais cor, para ter mais vida, para ter mais... E você termina comprando um animal que não é a espécie adequada para ser trabalhada. Aqui é comportamento, eu sempre digo que antes de trabalharmos com algo, é preciso a gente conhecer este algo. Então, entender o comportamento do zebrafish também é importante. Ele é uma espécie gregária, está assim como nós estamos hoje, agregados, apesar da distância. Ele é encontrado em cardumes de 5 a 20, nós estamos hoje aí, né, Joana falou, com mais de 80, então nosso cardume hoje é de mais de 80. Ele adapta-se a diferentes temperaturas, entre 16 a 38, assim como a gente, né? Tem dia que está muito frio, ontem aqui em São Paulo estava muito frio, hoje já está mais quente e a gente vai se adaptando. Isso é uma característica importante também na criação, porque alguém que está num local muito frio consegue criá-lo, alguém que está lá, por exemplo, em Maceió, de onde venho, lugar durante boa parte do ano quente, né? O Rio também, consegue criá-lo. A outra dica importante é o alimento. Ele se alimenta de uma ampla variedade, isso é importante, uma ampla variedade de zooplânctons, insetos, algas e outros materiais orgânicos, né? Eu digo que é assim como eu, tem dia que gosta de comer um salmão, outro dia uma picanha, outro dia uma galinha, e por aí vai. E essa alimentação diferenciada é muito importante, porque se você criá-lo todos os dias dando uma ração seca, ele vai comer, ele vai viver, mas ele não vai estar feliz, porque ele gosta dessa variação. Se você alimentar todos os dias com artêmia, que é um organismo muito dado a ele, uma proteína, ele vai gostar, mas uma hora ele não vai estar feliz. Então, essa variedade, alimentá-lo com diferentes rações secas, com diferentes alimentos vivos, é uma coisa importante para mantê-lo bem, para mantê-lo feliz. E quando a gente trabalha com animal, quando a gente trabalha com ser vivo, a gente tem que pensar primeiramente no bem-estar desse animal, antes mesmo até de fazermos o delineamento da nossa pesquisa. Então, criar e criar bem é passo essencial, importante, para que eles estejam bem, para que a nossa pesquisa funcione, dê certo, e a gente use cada vez mais um número menor de indivíduos e de organismos. E ele, embora tenha sido criado, e seja muito criado como um peixe ornamental, ele entra na pesquisa em 1981,
através de um biólogo, professor da Universidade de Oregon, que é considerado o introdutor do zebrafish no modelo, na pesquisa científica. Ele é um geneticista e ele mostrou as vantagens na utilização do peixe zebra para estudos genéticos. Ele publica esse trabalho na Nature, está aí a capa da Nature com o trabalho dele, e isso é considerado um marco na medicina translacional. Então, é a partir desse momento, 1981, não faz tanto tempo assim, que o zebrafish entra na pesquisa científica e aí ele não para mais, essa história só cresce. Começou com genética, mas hoje praticamente todos os ramos da pesquisa, todas as trabalham com o zebrafish como modelo experimental. E isso por quê? Por que olhou-se para o zebrafish? Por algumas vantagens que esse animal, que esse modelo apresenta. A primeira delas, eu gosto de destacar, é a alta taxa reprodutiva. Então, o acasalamento desse animal, a reprodução desse animal, permite de 100 a 200 embriões diários. Nós estamos vendo aí em cima, né, a fêmea, sempre um pouquinho mais gordinha, e agora em tempo de pandemia, mais gordinha ainda. O macho mais esbelto, né, mais alongado, e essa é uma boa diferenciação entre macho e fêmea. Isso é um outro aspecto importante, diferenciar o macho da fêmea. Isso só é feito quando eles estão ali mais ou menos no estágio juvenil. É preciso ter um bom olho, então, além da mudança no corpo, existe uma mudança sutil na coloração, e aí a gente precisa ter pessoas muito bem treinadas. Já veio muita gente tentando fazer acasalamento, não dava certo, e eram 2 machos ou 2 fêmeas juntas. Eu digo que para o zebrafish isso ainda não está funcionando. Então é preciso um macho e uma fêmea. Ter 200 embriões por dia, isso é uma grande vantagem para a gente, né? E pensar que quase 90% das pesquisas em zebra são feitas com embrião. Não é nem no peixe adulto, é no embrião. Então, eu não sei qual animal hoje, dos quais a gente trabalha com modelo experimental, pode fornecer 200 filhotes diários. E aí você pode hoje promover o acasalamento, dar um descanso de 2, 3 dias e usar novamente esses animais. E por um período aí de reprodução de 3 anos, mais ou menos, que eles passam. Então, essa é uma grande, grande vantagem. A outra grande vantagem é o rápido desenvolvimento. Digamos que hoje nós começamos aí por volta das 10 horas, eles estivessem aí nesse primeiro estágio, que está escrito ali, 1 hora, acabou de nascer, né? Nós estamos ali naquele formato, e no final do dia, ele já estaria ali, olhem ali para 16 horas, ele já é um animal que está formado. Nós já temos ali o comecinho na cabeça, o corpo. Então, esse rápido desenvolvimento é uma coisa muito importante. A pesquisa científica, nós estamos vendo hoje a cobrança, né, de rapidez de resultados em Covid, em coronavírus. Rapidamente, o povo, a população, a sociedade pede à ciência, pede aos cientistas respostas. Quais são os meios de transmissão, qual o tratamento, como o vírus se comporta, que remédio A ou B funciona, cadê a vacina, onde está a vacina é a solução, nós queremos rapidez. Portanto, ter essa rapidez no desenvolvimento é uma coisa muito boa. A segunda, eu sempre digo que seria importante para todos, transparência. Nós temos visualmente, a gente consegue ver tudo que vai acontecendo com esse animal, ele é totalmente transparente, desde a forma de embrião à forma de larva, então com o auxílio de um microscópio, às vezes a olho nu, e com o auxílio do microscópio, quanto, lógico, melhor for o microscópio, mais você vai enxergar sobre as peculiaridades do desenvolvimento desse animal. É um animal, então, que entre 48 a 72 horas ele sai de embrião, de ovo para a forma de larva, é um adulto com 90 dias e tem um tempo de vida de 2 a 3 anos, isso para pesquisa científica. As pessoas que criam em casa, né, têm lá os seus senis, suas terceira idade, melhor idade, vivos, bem de saúde, não tem problema algum. Para pesquisa, 3 anos é o tempo considerado ideal para a gente trabalhar. Então, esse é o zebrafish.
Outra vantagem é que nós podemos trabalhar com todos os seus estágios de vida, desde o momento que ele nasce até o momento que ele se torna adulto. É um delineamento, é uma escolha nossa que pergunta que projeto nós queremos responder, se eu vou trabalhar só na forma de embrião até chegar na larva, se eu vou só trabalhar com o embrião, se eu vou só trabalhar com a larva, ou se eu vou trabalhar com o peixe adulto, por exemplo, as pessoas que trabalham muito na área comportamental, muito na área, às vezes, testando diferentes fármacos, diferentes drogas, usam muito na fase adulta para ver comportamento. Ele absorve, no embrião e na larva, ele absorve aquilo que a gente coloca em contato com ele, portanto, são pesquisas muito menos invasivas do que em outros animais, e essa também é uma grande vantagem. Eu sempre penso e cito, por exemplo, um mestrado, que é um tempo curto, né, hoje praticamente 2 anos, eu digo que em 1 ano o aluno ele está dedicado aos cursos, dedicado a palestras. Quando ele vem para trabalhar conosco, você tem praticamente ali 1 ano para ele fazer a parte prática, tem mais aí uns 2 meses que ele gasta falando mal do orientador e a gente dele, reclamando. Então, depois de escrever a tese, escrever artigo, tudo isso, o tempo de bancada termina sendo muito curto. Mas se eu optasse por trabalhar e fazer uma tese usando o zebrafish, eu podia começar com o embrião e caminharia para a idade adulta, e isso daria dentro, por exemplo, de um mestrado. Então, essa é uma grande vantagem. É um animal pequeno, eu acho que todos nós, independente da instituição onde nós trabalhamos, temos hoje um grande problema, que é espaço, né? Quando a gente pensa em ampliar, sempre o vizinho está aqui também cuidando do seu espaço, o outro do lado direito também, então espaço é um problema em todas as nossas instituições, eu acho. E o zebrafish, por ser pequeno, ter um animal de 3 a 5 centímetros, em espaço pequeno, você consegue criar muitos, né? E isso é uma das nossas vantagens. Outra, uma das mais importantes, ele tem todo o genoma sequenciado, 70% em homologia conosco, né, com o ser humano, portanto, são 26 mil genes semelhantes aos genes humanos. Quando você vai para essa homologia em termos de doença, sai de 70% e vai para 86%. Saber que nós estamos trabalhando com o animal, encontrando as respostas a partir deles, e nós somos iguais a eles em 70%, significa dizer que aquilo que a gente descobre nele é muito provável que também ocorra conosco. Então, ele vem somar, eu digo, a tantos outros modelos experimentais, mas uma soma bem robusta. É muito fácil manipular esse animal em laboratório, então, a imersão daquele material em uma solução com agente a ser investigado, eu posso colocá-lo em plaquinhas, quando ele é pequeno, e só colocar o que eu quero testar em contato com ele, ele vai absorver, e é o que eu acabei de falar, não é invasivo, mas eu também posso fazer a mesma coisa em aquários, com ele já adulto, coloco a solução lá dentro e vou olhar comportamento, mas também posso administrar por via oral, intramuscular, intravenosa, intraperitoneal, aquela molécula que eu quero testar, aquela substância que a gente quer avaliar. É óbvio que para esses outros, principalmente intramuscular, intravenosa, intraperitoneal, eu vou necessitar de aparelhos ideais, indicados para essa função, para essas funções. Uma assim, por que o zebrafish ocupa hoje tanto espaço e ocupa a capa de tantas revistas, ocupa tantas revistas pela fácil manipulação genética. Eu, por exemplo, um dos motivos que me levou a trabalhar com o zebrafish, além de todas as vantagens, é a manipulação genética. Eu sou imunologista, a gente hoje, para trabalhar com imunologia, é necessário que tenhamos esses animais, digamos assim, modificados, e isso era muito difícil eu conseguir com os camundongos. Eu não tinha esses animais diferentes, digamos assim, na instituição que eu trabalho, no Instituto Butantan. Adquiri-los na universidade não era tão fácil. Já com o zebrafish eu posso fazer essa modificação genética. Nós temos métodos de avaliação genética e embriológica que são aplicados com facilidade. E hoje, com o desenvolvimento dessas técnicas especiais de clonagem, mutagênese, transgênese,
ela permite a identificação de um número importante de mutantes. Você pode hoje silenciar um gene por um determinado período, você pode modificar, né, ou para a vida toda, e você vai ter aí animais modificados. Então, isso é uma grande vantagem, não é uma coisa absurda de ser feita, e a gente vem, inclusive, fazendo isso no nosso laboratório. Eu acho que todos nós que trabalhamos com pesquisa, todos nós que trabalhamos com modelos experimentais, procuramos e buscamos hoje cumprir os recursos dos 3 R's, né? Que é substituir, aperfeiçoar e reduzir. O zebrafish, ele é considerado um modelo alternativo, porque lá atrás, lá fora do Brasil, quando ele foi implantado, muitas das pesquisas são feitas com embriões e no período até 96 horas pós-fertilização, né? Depois que nasceu. E nesse período, para-se até 96 horas, é um animal que ele não se alimenta sozinho. E por isso, muitos dos trabalhos, muitos dos projetos lá fora, eles não são submetidos a comitê de ética, e ele foi considerado praticamente um teste in vitro. Então, devido a esses mecanismos genéticos e bioquímicos evolutivamente conservados, a utilização desse animal na triagem, ela permite a redução da utilização de animais de maiores dimensões, numa primeira instância, bem como a quantidade de compostos necessários para serem testados. Ou seja, você pensar numa plaquinha dessa de 96 postos, você pode fazer um teste inteiro com muita rapidez e com muita eficiência, usando o zebrafish em substituição a camundongos, a ratos e a tantos outros animais. Isso é muito importante. Outro aspecto é dinheiro. E hoje nós passamos, né, todos nós estamos passando por um momento muito difícil na educação, difícil na ciência, de corte de verbas. Eu acho que pós-pandemia será, se a gente já vinha nessa onda crescente de corte de verbas, pós-pandemia isso será ainda mais gritante. Portanto, pensar em espaços menores e em gastar menos é uma coisa importante. Se eu gasto menos na criação do animal, eu tenho uma sobra para comprar algum reagente e, com isso, fazer trabalhos melhores. Então, estima-se que você gasta hoje entre 12, 16, 15, 18 reais. Tem animais, tem camundongos que custam 23 reais. Você gasta aí entre 60, 80 centavos, R$1 para criar um zebrafish. É uma diferença muito grande e é uma diferença que faz, né, causa um impacto nos nossos orçamentos. Portanto, eu acho que essa é também uma grande vantagem. Ele é usado largamente para a busca por novas drogas, para o desenvolvimento de drogas. Ele é, de fato, uma ferramenta para análise e seleção de compostos candidatos a medicamentos. As grandes indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, na União Europeia, eles já utilizam o zebrafish como essa ferramenta. O Brasil tem acordado para isso, eu acho que ainda não implantou realmente, mas ele já acordou para a necessidade de ter o zebrafish na sua, né, dentro da sua planta, digamos assim. Com ele, de fato, a gente acelera e com ele a gente barateia o processo e a gente tem uma rapidez. Então, eu testo em meses o que eu levaria anos para testar no camundongo e a custo de milhões de reais. E, em se tratando de, se a gente usa para selecionar moléculas candidatas a fármacos, a gente também já utiliza ele para estudar quase todas as doenças que existem. Então, você tem estudos de doença congênita e hereditária, doença nutricional, doença endócrina, infecção, inflamação, né? Todas as doenças hoje, elas começam quase todas com inflamação, cicatrização de feridas, processo patológico, doença imunológica, toxicidade e envenenamento, alterações psicológicas e comportamentais. Então, é um rol de doenças que vem sendo largamente estudadas, usando algumas delas quase que exclusivamente o zebrafish. Doenças cardíacas hoje, principalmente, eu sempre falo que quem for começar a trabalhar com o zebrafish, antes de pensar em qualquer projeto,
entre no PubMed, bata a palavra zebrafish e a área de pesquisa que você quer estudar e o nome que você quer estudar, porque com certeza você terá algumas referências. É muito difícil não ter hoje alguma área que já não tenha utilizado o zebrafish como modelo experimental. E aí nós temos os mapas, né, e em azul todas as regiões do mundo que usam o zebrafish como modelo experimental. Quanto mais azul, mais tem sido usado. Nós temos nós temos livros, né, que são referências sobre o zebrafish, nós temos livros que falam sobre histologia, imunohistoquímica, atlas, protocolos para como criar. Então, o que não falta para o zebrafish é referência. Aqui embaixo, infelizmente, igual está crescendo o número de Covid-19 pelo Brasil inteiro, também cresce, né? Aí quase igual o gráfico, está crescendo o número de publicações de zebrafish. Essas publicações, anualmente, nós temos cerca de 2.000 a 3.000 artigos publicados no mundo usando o zebrafish como modelo experimental. O Brasil representa nisso tudo aí ainda pouco, embora os estudos aqui tenham começado há muito tempo. Eu acho que, pelo que eu acompanho, dos 3 anos para cá, esse número cresceu, mas de 2.000 artigos, nós ainda representamos 100 e poucos artigos, apenas são os brasileiros. E eu espero que a tendência nossa seja também crescer. Bom, por que eu fui trabalhar com o zebrafish? Eu acho que isso é uma coisa importante para que todos se perguntem também, né, se posso ou não, se seria importante ou não ter o zebrafish na minha instituição, no meu departamento. Eu, de fato, pertenço a um projeto, eu faço parte de um projeto que se chama Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular. É um projeto que agrega diferentes pesquisadores com diferentes competências, e é um projeto financiado pela FAPESP, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP tem várias modalidades de projetos, um deles chama-se CEPID, são Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Nós temos que fazer com a mesma competência, seriedade, pesquisa, inovação e difusão. E dentro desse projeto, o modelo experimental que era utilizado por todos os componentes era o camundongo. Então, eu pensei qual seria a minha contribuição como pesquisadora principal desse projeto. Então, são várias categorias, existem os coordenadores de pesquisa, inovação e difusão, os pesquisadores principais, pesquisadores associados e todos os alunos, né, que compõem esse quadro. Eu ponho esse projeto como pesquisadora principal e também coordenadora de difusão, e como pesquisadora eu me perguntei qual poderia ser a minha contribuição para um projeto que tem alguns diferenciais, né? Além de agregar essas diferentes competências, diferentes áreas, é um projeto que dura 11 anos, e é um projeto de um aporte maior financeiro. O que fazer que não fosse o mais do mesmo? E eu trabalho com venenos animais, particularmente venenos de peixes, eu trabalho na área de imunologia, na área de inflamação, e é aí que eu descubro o zebrafish e vejo todas essas vantagens, acho que as principais eu citei aqui para vocês, e eu me convenci de que seria importante para os meus estudos e para os demais colegas implantar esse modelo experimental lá dentro desse centro. O centro ele é virtual, porque existem laboratórios que pertencem, né, dos quais fazem parte desse centro. Eu estou na unidade de imunorregulação do Laboratório de Toxinologia Aplicada, e nós lá só trabalhávamos naquele momento com camundongo. Então, eu pensei, é um bom momento de trazer um novo modelo. O modelo não existia no Instituto Butantan, então, o Butantan tem hoje mais de quase 200 pesquisadores, mais de 30 laboratórios, e em nenhum deles utilizava o zebrafish como modelo experimental. E é aí que começa a minha história com o zebrafish. Eu, então, vendo todas essas vantagens do modelo, vantagens que trariam para a minha pesquisa e para dos demais nesse projeto robusto. Aí é óbvio que é a hora de sentar, de estudar, e estudar muito, porque quando a gente se aventura, né, em nadar em águas
que eu não frequentava, eu acho que aí uma palavra-chave de sucesso chama-se estudar. Eu estudei muito sobre o assunto, li muitos artigos, fui a locais como a Universidade do Chile, a Universidade em Lisboa, fui à PUC aqui no Brasil, que é uma referência nesse assunto, fazer estágios, conversar, estudar, ver como esses animais eram criados, para, a partir desse momento, arregaçar as mangas e montar esse modelo e trazer esse modelo para a imunorregulação, para o Instituto Butantan. Então, isso tudo só é possível por causa da FAPESP. Eu acho que não existe pesquisa sem fomento. Nós podemos ter grandes ideias, excelentes perguntas, mas se nós não tivermos verba, se nós não tivermos a aposta na pesquisa que a gente quer fazer, isso não acontece. Então, todo o investimento que foi feito, não foi feito pelo Instituto Butantan, mas foi feito pela FAPESP, a quem deve-se a implantação da plataforma Zebrafish. Eu, de imediato, pensei em plataforma, esse é um termo que eu designei, pensando que eu não ia fazer um projeto para a Mônica, para a doutora Carla, com quem trabalho, ou simplesmente ou para só o CETIX, para o nosso centro de pesquisa. Mas um projeto que pudesse ser, como eu acho que tem que ser nossas casas, de portas abertas e amplo, que, através da plataforma, nós pudéssemos fazer pesquisa, ensino e difusão. E por isso ela se chama Plataforma Zebrafish. Eu a inaugurei, eu comecei em outubro de 2015, então nós temos aí, nós somos bem novinhos, eu acho, mas eu considero que sempre com muita seriedade, fazendo coisas importantes. A primeiro passo, eu acho que quando você pensa no Zebrafish, é criar. O biotério é o coração disso tudo, é a chave, né, para que tudo aconteça. Eu passei praticamente quase 2 anos para montar esse biotério e para poder dizer, eu conheço o Zebrafish, eu sei criar e manejar o Zebrafish. Se eu não soubesse fazer isso, não adiantaria eu pensar em projeto. Tem 2 coisas importantes que eu ressalto em ter um biotério. Ele precisa ser credenciado no CIUPA, então ele tem que existir, né? Você não pode fazer projetos se você não tem um biotério regulamentado, um biotério que exista de fato. Então, nós, a cada ano ou 2 anos, esse é renovado, né? Nós temos, portanto, a aprovação. A outra, é muito importante você saber sobre os seus animais, sobre a qualidade, sobre a saúde dos seus animais. Nós temos os nossos conselhos de ética, nós temos as nossas veterinárias, mas, por exemplo, no Instituto Butantan, é uma para cuidar do Butantan inteiro. Então, a outra coisa, nós quase não temos instituições no Brasil que vendem esses animais, né, que nos dão um atestado, estão aqui os animais, o atestado de sanidade sanitária, está tudo bem com esses animais, em grande quantidade. E aí, o que fazer? 90% dos pesquisadores, eu diria que quase 100%, vão aos pet shops e compram esses animais. Comigo também foi assim, meus primeiros passos foi aí, praticamente, muitos pet shops que existem em São Paulo, comprar esses animais, colocá-los em quarentena e, a partir daí, fazendo uma seleção. E, como falei, é difícil você encontrar o dânio rério. Acho que 5% do que se vende nos pet shops é dano rério, o resto é qualquer mistura que existe de danos. Portanto, depois que eu montei, digamos, as minhas matrizes, e tive as minhas matrizes, começaram os acasalamentos e os animais que vêm dessas matrizes. E aí é importante, eu contratei uma firma que faz regularmente uma análise de como estão esses animais, sangue, fezes, PCR, tudo para ver histologia, para ver se eles estão sadios, se está tudo bem. Então, acho que esse é um controle importante. A partir desse momento do biotério, esses animais, os nossos, são criados nessas estantes, né, que são desenvolvidas e foram desenvolvidas. Hoje a gente tem muitas indústrias lá fora, infelizmente, indústrias brasileiras também, que já fazem esses racks para criar esses animais, onde nós temos todo um controle de pH, de temperatura, e muitos filtros, assim, tudo muito bem planejado. Eu digo que esses racks só faltam falar. Isso
minimiza muito o trabalho, e ocupa menos espaço, né? Então, e minimiza muito o trabalho. Eu tenho hoje praticamente um funcionário cuidando de 6.000 peixes adultos. Isso porque eu estou criando esses animais nesses racks e também ocupando um lugar muito pequeno. É óbvio que eles são mais caros, hoje já está melhorando muito pela concorrência, a concorrência faz isso, mas eu acho que é um passo importante para a gente já começar assim com um padrão diferente. E depois dessa criação, eu fui adquirindo equipamentos, por exemplo, o sistema de osmose é importante para esses racks, a água passa pela osmose, entra nesses racks, passa por inúmeros filtros, porque a água é fator prioritário, fundamental para os animais, né? E depois eu fui adquirindo diferentes equipamentos, como lupas. Zebrafish, ele é imagem, né? Se você pegar qualquer artigo de Zebrafish, você vai ver que está lá ele colorido, a imagem dele, e aí nós fomos nos especializando em imagens via lupa, histologia, imunohistoquímica, aparelhos para avaliar toxicidade, que para mim é uma coisa também importante. Eu que sou da área de imunologia, citometria de fluxo, então nós vamos ampliando a plataforma a partir do momento que perguntas e projetos interessantes foram aparecendo, microinjeção, todas essas coisas. Assim, dentro da plataforma, a gente consegue enxergar o zebrafish ali do ladinho, na minha frente do lado esquerdo, ele perfeitamente normal, do momento em que ele nasce, ele vai evoluindo, né, ficando com aqueles, o zoiudo, aqueles olhões assim, porque na natureza, como ele vive no escuro, a primeira coisa a desenvolver são os olhos, para que ele possa, né, enxergar aquele ambiente, a cauda, e depois ele se torna essa larva e vai para essa fase adulta, onde ele é esse animal tão bonito. E nós conseguimos, através dos nossos aparelhos, fazer toda a análise, medição, evolução, de como ele está evoluindo, microinjeção, mas também vê-lo com as suas deformidades, como a gente tem do lado direito aqui, quando a gente avalia toxicidade. Então, para quem trabalha com toxicidade, como é o nosso caso, é muito importante ter aparelhos robustos e, mais que aparelho, um olho muito bem treinado para enxergar todas as anomalias que algumas substâncias provocam. Portanto, na área de pesquisa, nós abrimos um leque hoje, nós estamos trabalhando com tumores, com câncer, com infecção, com genética, nos preparamos e montamos tudo para avaliar coração e o sistema ocular, e uma área que eu me dedico desde o começo, porque vi que era importantíssimo, e é quase sinônimo de zebrafish, é toxicidade. E por isso eu acho que quase todas as instituições que trabalham com zebrafish utilizam esse animal para fazer esse screening de moléculas, saber se é boa ou não, em que dose funciona, não funciona. Então, toxicidade é quase que um caminho obrigatório para todo mundo que trabalha com o zebrafish. Dentro de toxicidade, existem diferentes testes, nós estamos avaliando desde candidato a fármacos, poluentes, águas, venenos, agrotóxicos. Então, é um leque muito grande de coisas que a gente vem fazendo nessa linha, embora as outras, como na área de imunologia de tumor, a gente já tem artigos publicados, hoje cerca de 10 a 12 projetos estão sendo feitos na plataforma nessa área imuno/toxicidade, imuno/candidatos a fármacos. Mas toxicidade, eu confesso a vocês, é a área assim, que eu mais gosto, mais tenho estudado. E por causa disso, nós montamos 6 diferentes testes para avaliar toxicidade, para fazer ensaios pré-clínicos, desde a toxicidade aguda, a teratogenicidade, toxicidade crônica, teste comportamental, cardiotoxicidade e biodistribuição. E aí sempre preparando o olho e os equipamentos para atender a essas demandas. Esses testes, eu gosto de dizer, eu não inventei esses testes existem, são extremamente padronizados, utilizados no mundo inteiro. O que eu fiz foi implantar esses testes dentro da plataforma Zebrafish para fazê-la uma referência nessa área de toxicidade.
Eu trouxe 3 exemplos só para a gente entender essa história. Nós demos uma contribuição a Campina Grande. Campina Grande passava por um período de seca muito grande, onde os reservatórios estavam muito secos, açudes que banham tudo aquilo lá e abastecem aquela cidade, quando houve toda uma desconfiança de que anomalias que estavam existindo naquela região eram ocasionadas de componentes presentes nas águas, e nós fizemos esse estudo, e inclusive um estudo que foi conduzido e imediatamente apresentado ao ministro da Saúde, na época, o Ricardo Barros, porque pelo impacto que causaria naquela cidade. Nós só publicamos esse artigo, acho que 2 anos depois que coisas foram modificadas naquela cidade, como a distribuição, como a maneira de limpar a água que abastecia os hospitais. Então, eu digo que o que eu trouxe aqui, esses exemplos, eu acho que são exemplos de prestação de serviço da plataforma às comunidades. O segundo, Brumadinho, eu considero que Brumadinho é acho que talvez um dos maiores desastres ambientais ocorridos no Brasil, e eu tive a possibilidade de fazer a análise dessas águas, de diferentes pontos de Brumadinho, né, de Brumadinho até o São Francisco, no momento logo após o acidente, e 6 meses depois, mostrando que essa água estava totalmente contaminada, uma água que causa malformações nos animais, teratogenicidade. E, por último, e mais recente, uma análise que eu fiz a pedido da Fiocruz, do Ministério da Saúde, na avaliação de agrotóxicos, um tema que é tão importante, né, que eu acho que merece ser debatido, questionado, merecem os dados sobre o impacto desses agrotóxicos no meio ambiente, nas nossas vidas, e onde 10 desses que eu testei, amplamente utilizados no Brasil, causam além de mortalidade, muita teratogenicidade nesses animais. Eu digo que são prestações de serviço da plataforma à sociedade. A área de ensino, eu acho que não existe mudança se não existir educação. Eu acho que a educação é a chave para tudo, né? E quando eu passei, depois de passar 2 anos assim estudando o zebrafish, a primeira coisa que pensei é que era necessário compartilhar aquele conhecimento que eu tinha adquirido. Uma maneira de compartilhar é através dos livros, dos capítulos. Então, eu escrevi, tive a honra de escrever o capítulo do Conceia sobre zebrafish, né, que norteia aí todas as instituições e todas as escolas que queiram trabalhar com zebrafish. Também tive o prazer de escrever o capítulo de zebrafish nesse livro, que é o Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório, e que antes não tinha o zebrafish, a segunda edição, então, implanta-se o zebrafish, e mais num livro excelente, que é Biotecnologia e Sanidade de Organismos Aquáticos, também um capítulo, junto com colegas queridíssimos, escrevi o capítulo relacionado ao dano inhérito, e mais recente agora, no período de pandemia, acabamos de escrever um outro capítulo para um livro que vem aí, que é o Zebrafish, a sua contribuição ao meio ambiente. Os cursos, já que eu passei 2 anos para aprender a criar e a manejar, quando eu fiz a inauguração em 2015, eu pensei, é hora de compartilhar, para que outros não passem pelos perrengues que eu passei, não cometam os erros que eu cometi, mas já partam de acertos. Então, desde 2015, eu ministro um curso que é Criação e Manejo, é um curso de 1 semana, manhã e tarde, às vezes um pouquinho da noite, onde 20, 30 ou 40, depende da seleção que eu faça, vivem conosco uma semana intensa, onde eu compartilho teoria e prática de tudo que é feito sobre o zebrafish na plataforma. Então, as pessoas saem de lá, bebem aquele conteúdo que lá está, criam-se laços, né? Eu continuo sempre com essas turmas, trocando ideias, tirando dúvidas, e assim vai ficando todo mundo mais preparado. Então, 15, 16, 17, 18, 19, são turmas, já mais de 200 pessoas estiveram conosco lá, aprendendo sobre criar e manejar o zebrafish. E, mais recentemente, eu coloquei a oficina Zebrafish e Toxicidade, por entender que toxicidade
é algo que está presente em todo mundo que trabalha com o zebrafish. Às vezes é difícil vir a São Paulo pela distância, pelos custos, então, quando me convidam, eu vou às universidades, como fui a Federal de Alagoas, Federal de Sergipe, e ministro lá os cursos, um dia ou dois. Óbvio que não tem toda a parte prática que a gente tem no laboratório, mas tem funcionado, e através dos exemplos, dos vídeos que eu levo, às vezes são universidades que já têm aqui e ali alguma criação de zebrafish, a gente tem conseguido passar todo esse conteúdo. Mas existem também outras formas, né, de passar conteúdo. Eu acho que um propagador do conhecimento é o professor. Eu sou tão grata aos meus professores, acho o professor fundamental nas nossas vidas, e eu pensei como compartilhar esse conteúdo com os professores. Então, criei com meus alunos um livro que se chama Oficina Zebrafish para Professores. Isso é feito normalmente nas férias, né, nas férias dos professores, janeiro ou julho, onde também nós selecionamos alguns professores que se inscrevem quando a gente abre essa possibilidade, ficam o dia inteiro conosco, e esse livro, ele traz exatamente aquilo que é feito no nosso laboratório: desenvolvimento genética, sistema nervoso, coração, visão, meio ambiente. A gente vai só ampliando os temas, num comparativo, num paralelo entre zebrafish e humano. Então, é dado um conteúdo, algumas perguntas, alguns exemplos de como ele exercitar isso tudo com seus alunos, e tem funcionado muito bem, os professores estão replicando todo esse conhecimento. Um outro projeto educacional, eu acho que zebrafish é isso, né? Também é educação, ele chama-se Paulistinha Chega à Escola. Nós criamos um caderno do aluno, onde a pergunta é: quem é o cientista? Se você sabe o que é um cientista, o que é ciência e o que faz o cientista. Isso é feito nós estamos na 4ª edição, isso é feito com escolas do ensino médio, normalmente crianças, né, já não são crianças aí de 10 a 14 anos, e onde, por etapas, a primeira é essa: você conhece, você sabe o que faz um cientista. No segundo momento, eu vou a essas escolas e dou uma palestra, cujo título é Da Praia ao Laboratório, como me tornei uma pesquisadora. Eu sou uma maceiense, adoro o mar, e foi olhando para o mar que vi que gostava do ser vivo, e aí fui fazer biologia. E isso tudo de uma maneira muito ilustrada, né? Eu acho que a ilustração, a cor, o desenho, a gente tem que chamar a atenção, né? Despertar o interesse. No terceiro momento, essas crianças vêm ao laboratório conhecer o zebrafish, é o nosso elemento condutor dessa história. Eles ficam conosco, alimentam, cuidam, e eu acho que aí é um passo muito importante, porque quando nós trabalhamos com animais, hoje tem todo um pessoal que diz: não pode, que absurdo. É importante que nos vejam, que vejam como a gente trata esse animal, como a gente cuida desse animal, como nós trabalhamos e quem somos nós, pesquisadores. Então, é um projeto que eu gosto muito de fazer, um projeto que me ensina muito, onde as pessoas, a princípio, veem o pesquisador com essa faixinha daí de cima: o homem, o cabelo branco, o velho, ou aquele que tem que estar obrigatoriamente de avental, e no final ele vê o pesquisador como uma mulher, né? Ela pode ser mulher, ela pode ser nova. Eu recebo cartinhas, né, que me dizem como essa: olha, eu quero, simplesmente agradeço pela melhor oportunidade que eu já tive, poder trabalhar com pessoas incríveis, que acrescentam conhecimento. Essa experiência eu vou levar para a vida. Muito obrigada a você, obrigada à sua equipe, né? Então, isso é extremamente gratificante. Eu acho que é o relatório de que deu certo, né? Desenhos que mostram toda a equipe que participou, as pessoas entendem hierarquia, entendem o que é gratidão, entendem o que é conhecimento, quem somos nós, entendem que o trabalho de equipe é sempre melhor, é sempre mais importante. E eu gosto quando no final eles dizem: olha, obrigada, e a razão disso tudo é o Paulistinha. Então, é um peixe, né, um peixe pequenino, fazendo essa relação, essa ligação entre o laboratório, entre o cientista e o povo. Isso é muito importante. Como difusão, eu acho que até o projeto Paulistinha, ele é uma difusão, né? O Oficina para os Professores, ele é difusão, porque é divulgar
a ciência, popularizar a ciência, recodificar aquilo que falamos, às vezes de maneira tão sisuda, tão difícil que as pessoas não entendem, né? Então, divulgar a ciência, fazer divulgação, é uma coisa que desde que eu era estudante de biologia, eu já fazia e acho sempre necessário. E a primeira acho que, quebrando as paredes e abrindo as portas, é que eu coloquei na porta do nosso laboratório um painel. Esse painel tem 7,5 metros, ele conta sobre o zebrafish, desde que ele mora lá nas águas de Arroz e Juta, que foi um professor da Universidade de Oregon que o introduziu na ciência, como ele se reproduz, do que ele se alimenta, de como se desenvolve rápido, da sua transparência, e ao final eu dou um exemplo de aplicação, né, de como usar como modelo experimental, que é exatamente a toxicidade. Mas esse painel, ele está em português, ele está em inglês e ele está em braille, porque a ciência tem que ser de acesso para todos. Todos, sem exceção, devem ter acesso à ciência. Então, até aqueles que têm uma certa dificuldade de enxergar, eles devem também ter acesso à ciência. Então, nós colocamos braille em tudo, braille em português e inglês, e, além disso, existem também aqueles que têm a deficiência de enxergar, mas eles não sabem ler o braille. Então, a cada figura que ali existe, a cada fotografia que ali existe, tem uma textura. É só passar a mão e você vai entender sobre tudo que está ali e vai aprender sobre ciência, é ciência para todos. Uma outra forma, eu acho, de que as pessoas têm que nos conhecer, têm que saber quem é o cientista e o que é a ciência, é abrir as portas, né? Eu diria que é abrir as portas da nossa casa, porque nós passamos tanto tempo no laboratório que ele é a nossa casa. Então, essa é uma atividade, por exemplo, aqui a gente fez no mês acho que de julho, né? Mês que as crianças estão de férias, as escolas estão de férias, onde durante 2 dias na semana, e aí não é sábado e domingo, porque é durante a semana que a gente trabalha, eu abri as portas da plataforma. Ali são algumas cadeiras que a gente pôs na porta para poder conversar sobre o painel, para brincar sobre um quebra-cabeça que eu fiz sobre o zebrafish, e aí vai todo mundo, né? Vai todo mundo de todos os cantos, de todas as formações ou não formações, criança, adulto, a criança que vai com o avô, que vai com a mãe, que vai com o pai, e há um compartilhar muito grande. Eles passaram por todas as, digamos, estações que existem lá dentro, a criação, onde se faz histologia, onde faz a microinjeção, absolutamente tudo. Cada componente dessa plataforma, cada ser que está nessa plataforma, estava presente nas suas estações, então eles passam a conhecer não a Mônica, pesquisadora só, mas o Wilton, que é o técnico que cuida do biotério, a Aline, a Natália, os nossos alunos, porque eu acho que é importante, né? Eu, como orientadora, que estou formando novas pessoas, que elas entendam o quanto importante é compartilhar, ter e saber compartilhar, saber falar decodificado, para que as pessoas entendam o que você está dizendo, né? Então, é um exercício para todo mundo, e ao final disso tudo, as pessoas, quando saem de lá, me dizem, eu não sabia que vocês trabalhavam tanto, olha, eu saí de casa e não imaginei que tanto eu ia aprender. Uma outra forma são as exposições temporárias, então, o painel é uma exposição fixa, mas às vezes a gente faz exposições temporárias, né? Porque nem sempre dá para entrar no biotério que a gente tem. Então, você monta aquários e faz exposição para sábado ou domingo, para algumas atividades que existem no Instituto Butantan, e também funciona muito, muito bem. Nós fizemos também um projeto Jovem Cientista, com filhos de funcionários do Instituto Butantan. É tão importante, a gente pensa às vezes do lado de fora, mas a gente não pensa nos nossos. Então, para que as pessoas dentro do Butantan entendam o que nós estamos fazendo também, né? Não passem, pensem o que existe ali naquele laboratório, e aí eu acho que a criança, ela é a semente. É ali que a gente está plantando, é ali que vai brotar excelentes frutos. Então, eles passaram 2 a 3 dias conosco lá, aprendendo sobre o zebrafish, se chamou Projeto Jovem Cientista. Existem também, eu digo que chegar na nossa casa é mais fácil, às vezes eles dizem a gente sair de casa, então, como coordenadora de difusão, eu montei 3 exposições itinerantes,
já estou acabando para a gente conversar. 3 exposições itinerantes que saem do laboratório. A primeira delas é plataforma Zebrafish, a construção de uma rede, essa aí em cima, azulzinha, que é aquele painel que eu tenho fixo, é um painel agora que eu consigo carregá-lo, por exemplo, levar para a Federal Fluminense quando um evento ocorrer aí, e aí esse painel conta o Butantan, conta o CETICS e conta sobre o Zebrafish. Então, muito fácil, são 2 módulos muito fáceis de montar. O segundo é CETICS sobre rodas, CETICS é o nosso projeto, sobre rodas para se mover. E essa é uma exposição que andou por mais de 30 escolas, depois foi para shopping centers, foi para parques, onde eu mostro todos os projetos que são feitos no CETICS, de uma forma muito lúdica, muito colorida, e um deles é o Paulistinha, o Zebrafish, e que chama a atenção demais da comunidade. E a terceira é a matemática do Zebrafish. Zebrafish é pura matemática, você tem que fazer contas de que meio, quantos peixes, quantos embriões, tudo é matemática, então nós fizemos a matemática do Zebrafish. Essas exposições são sempre muito visitadas, aqui é a plataforma Zebrafish, que tem passado por diferentes instituições, vai a parques, né? Foi ao Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos, um parque que no final de semana recebe de 5 mil a 6 mil pessoas, era para passar 2 semanas, acabou passando 5 semanas lá, e foi também muito bacana. A matemática é toda interativa, todo mundo tem que montar o aquário, selecionar o embrião. Nós ainda montamos um jogo de perguntas sobre Zebrafish, matemática Zebrafish, que é só baixar no celular, no tablet, tanto quiser. E professores de matemática vêm utilizando muito esse jogo nas suas aulas, né? Eu digo que quem acertar 90% pode vir trabalhar comigo lá na plataforma. O CETICS sobre rodas, que a essência é passar por escola particular, qualquer estadual, municipal, não importa, ele já saiu do São Paulo capital, já foi para os outros municípios, e no final as pessoas, os professores utilizam o conteúdo que ali está para fazer as feiras de ciência, para que os alunos possam também desenhar. Uma outra forma de divulgar são os vídeos, né? Então nós temos vários filmes sobre o Zebrafish, desde esse que eu mostrei para vocês aqui as vantagens, todo mundo pode acessar entrando no site do CETICS ou no Facebook do CETICS, está lá disponível para todo mundo, já em forma de animação. Eu também fiz uns com a USP, que é no Biotério Paulistinha Tem que Namorar, nem só de rato vive o biotério, vive o laboratório. A FAPESP fez um Ciência SP, Paulistinha Chega às Escolas, em dezembro do ano passado. Nós temos o Manaria, que é um filminho de animação lúdico que eu fiz, assim, mas para a criança entender, e para o adulto, quem é o cientista, como a gente trabalha em equipe, quem é o Zebrafish. Existem matérias e reportagens, entrevistas que eu dou para revistas, por exemplo, essa é Saúde, é uma revista que é distribuída em consultórios médicos, né? A gente fica ali esperando o médico, fica lendo alguma coisa, é importante que você leia sobre o Paulistinha e por que ele existe. E aí são muitas as reportagens internas da própria FAPESP e em outros meios. Eu acho que compartilhar o que a gente faz é muito importante para que as pessoas saibam o que é ciência, passem a entendê-la e principalmente a respeitá-la. E pensando em também distribuir esse conhecimento, eu via nos cursos que as pessoas, às vezes, da mesma universidade se encontravam no curso e não havia troca, não havia ligação. Eu, então, em 2018, eu criei a Rede Zebrafish para integrar, dialogar, trocar experiências, colaborar. Hoje nós somos mais de 120 instituições, mais de 60 instituições, mais de 120 integrantes. Nos comunicamos, quando tem dúvida, um ajuda o outro, surgem workshops, simpósios, né? E isso tem sido muito importante. Existe um blog, o blog da Rede Zebrafish, onde todo mundo pode entrar, quem trabalha com zebra, olhar o que está acontecendo com os mais diferentes componentes, se divulgar a partir daí, se cadastrar na rede, né, para ter os conhecimentos, para adquirir essa troca de experiência. Outra coisa importante, a gente tem que ser de portas abertas, então, através dessa interação da plataforma com essa rede, eu abro as portas do laboratório a pesquisadores de diferentes lugares do estado de São Paulo, de diferentes instituições, de diferentes partes do Brasil, que ficam conosco, às vezes, para
aprender alguma coisa sobre a criação, sobre o manejo, às vezes para trocar uma experiência, testar alguma coisa para as colaborações. Então, é a porta aberta que eu acho que é necessária. Eu também tenho feito trabalhos em parcerias, por exemplo, esse com a Unesp de Botucatu. Nós criamos o livro Na Onda da Ciência, para crianças de 2 a 3 anos, 4, 5 anos, onde o zebrafish sai lá das águas de plantação de arroz, entra num robozinho e vai conhecer os pesquisadores que existem lá na Unesp de Botucatu, cada um de um jeito, um pesquisador que trabalha no campo, um pesquisador que trabalha com bioinformática, assim nós vamos apresentando, né, esses pesquisadores. Então, é uma historinha, e depois, né, tem os exercícios para que essas crianças façam. Esses painéis, eu estou no 4º painel lá na porta do meu laboratório. O primeiro foi sobre português, depois foi português e inglês, e esse último é braille. Os demais, eu fiz uma provocação às instituições que fazem parte da rede Zebrafish, e um projeto de divulgação. Aqueles melhores projetos eu iria premiar com os painéis que eu tinha. Então, ganhou a Unifesp de São José dos Campos, o Instituto de Pesca e o Unesp de Botucatu, que hoje eles têm esses painéis nas suas instituições e trabalham com divulgação a partir desses painéis. E semana passada, lancei o mais novo produto da plataforma, que é Um Dia na Plataforma Zebrafish, é um gibi de quase 40 páginas, onde lá dentro você vai ver todo o conteúdo de como criar e manejar o zebrafish. O importante é que os personagens desse gibi, eles existem, eles são reais. Por exemplo, na capa nós temos as 3 alunas de iniciação científica nossa, e no decorrer do gibi, né, você vai lendo e vai conhecendo os demais integrantes dessa plataforma, todos os técnicos e que auxiliam, que cuidam desse animal. Então, acho que esse é um veículo importante. Eu vou, inicialmente, distribuir esse gibi para os componentes da rede Zebrafish e depois para aqueles que trabalham conosco em alguma atividade. Por fim, é isso a plataforma Zebrafish, é por isso que eu me apaixonei pelo Zebrafish, é por isso que eu continuo apaixonada e tocando essa rede, os projetos de divulgação, de difusão, os projetos educacionais. Teremos, já estou fazendo oficinas de divulgação científica, né, provocando as pessoas a fazerem essa popularização, essa divulgação, e preparando, como próximo passo, um atlas de toxicidade. Então, são esses os nossos passos, e, lógico, cuidando dos projetos, teses de alunos que vão ser defendidas já em Zebrafish, artigos publicados em Zebrafish, e assim a nossa vida. Não se trabalha sozinho, se trabalha em equipe. Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe fundamental para que tudo isso possa ser feito, que abraça, que me abraça, e que, como eu, também é apaixonada pelo Zebrafish. Bom, muito obrigada, está aqui meu e-mail, eu vou agora voltar aí a tela para a gente bater papo, tá bom? Mônica, obrigada pela palestra, foi incrível, assim, eu fico muito impressionada, né, quando você fala, dá para ver a sua paixão pelo tema e você contagia, assim, a gente, né? Então, isso é muito legal, né? E tudo que você falou, assim, ciência e a sua abordagem, né, com criança, com adulto, e as suas formas de divulgação da ciência para ficar uma coisa bem palatável para a população não cientista, né, digamos assim. Incrível, 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 né? Trabalho de pesquisa, de extensão, ensino, tudo junto, a gente deu tripé, assim. Então, assim, nossa, muito, muito bacana. Tem vários comentários aqui no chat, né? Eu vou abrir aqui agora. E aí a gente vai lendo junto aqui. Sua disposição. Bom, aí, bem, fantástico, sensacional. O áudio tá ruim. O meu tá? Acho que seu áudio que tá ruim, Joana. Vixe. Eu estou entendendo, mas parece um robozinho aí no meio. Eu gosto, sua câmera tá ligada. Sou igual o Cícero aquele dia, velho. Tá ruim ainda, gente? Nada do roteador. Evelise, eu vou sair, vou entrar de novo. O negócio que eu queria a sala, não sei se... Você pode ir fazendo, então, Evelise, as perguntas? Deixa eu tentar aqui, pela ordem. Porque eu tô com medo de eu sair e entrar de novo.
Tem tanto comentário. Deixa eu ver aqui. Fala alguma coisa agora, Joana. Alô, ainda tá ruim? Tá ruim, tá ruim. Tô do lado do roteador. Deixa eu ver aqui. Primeiro, parabéns, Mônica. Realmente, como Obrigada. a Joana falou, dá para ver a paixão pelo seu trabalho, né? E, assim, eu fiquei apaixonada pelo Zebrafish. Por conta da sua palestra. Então, deu certo. Eu já achava ele muito fofo, né? Mas a aplicação que pode ter é fenomenal. Então, assim, vou tentar seguir a lista aqui. Né? Sensacional, fantástico, não tinha ideia. Né? Isso que é legal também, porque as pessoas não têm ideia da quantidade de trabalhos que podem ser desenvolvidos com esse modelo. Muito bom, agregou muito conhecimento. Aí tem aqui o Lu Leonardo. Gostaria de saber se esse é um bom modelo para usar em pesquisas envolvendo doenças fúngicas. Sim, eu, inclusive, tenho um trabalho nisso, junto com o pessoal da Unesp, de São José dos Campos. É muito difícil hoje você não empregar o zebrafish em alguma área. Né? Então, ele é usado para praticamente tudo. O que às vezes ocorre é de você não poder usá-lo sozinho, dependendo da sua pergunta, você tem que usar ele mais outro modelo. Mas sim, é possível. E a outra, eu acho que... Por que as pessoas hoje usam tanto o zebrafish? Exatamente pela rapidez. Né? Já aconteceu comigo de pessoas irem me procurar que estavam assim, no 3º ano do doutorado, não tinham resultado, e aí tinham optado pelo zebrafish, e em um ano a gente fazia um projeto de doutorado, pela rapidez das respostas. Né? Então, eu acho que é muito difícil uma área hoje onde ele não se encaixe, não se enquadre. Ele sozinho ou ele agregado a outros modelos, né? In vitro ou outros modelos in vivo. Então, pode sim. Gente, tá dando para me ouvir agora? Agora? Agora sim, não estou mais robótica. Não tá. Então, continua aí, então. Tá bom. Na verdade, eu entrei pelo celular, eu continuo com o computador aqui, mas eu tirei todo o som do computador, então vamos ver se dá certo. Bom, tá. Então... agora até me pergunta. Agora é a sua pergunta, Evelise. Doutora Mônica, vocês fornecem o zebrafish para outros grupos de pesquisa? Não perguntas forneço. com duplas intenções. Você sabe, eu não forneço, eu digo que o zebrafish é igual, tem uma música do Luiz Gonzaga, que ele fala de uma égua dele, que ele não vende, não troca e não dá, né? Assim, eu passei muito tempo, né, para chegar nisso que eu tenho hoje. O que eu faço, no período do curso, que as pessoas estão comigo, como a gente tem uma prática que é o acasalamento, então eu digo o seguinte, o que nascer é de vocês. Então, hoje eu tenho muitos zebrafish filhote da gente, né, em algumas outras instituições, que as pessoas vieram para o laboratório, fizeram curso, praticaram lá, fizeram um acasalamento. Precisa ter muito cuidado com o que a gente diz hoje, não é que praticaram um acasalamento no laboratório, foi do zebrafish. E levam seus filhotes e tem dado certo. Mas fornecer assim como coisa, não. Eu não forneço, não. Tá certo. Bom, gostaria de saber se serve como um bom modelo para os estudos que envolvem teste de compostos e seus efeitos na medula óssea. Na medula óssea, eu não vi, eu não li ainda. Não sei responder, não é uma coisa que eu trabalhe, então eu ainda não li. Para avaliar compostos, os testes de toxicidade que existem são empregados em praticamente tudo. Por exemplo, hoje é uma vivência minha. Por exemplo, eu tenho uma molécula que isolei em um peixe, que é um candidato é uma molécula anti-inflamatória, e hoje eu tenho dado uma ré ao que eu fiz e feito todos os testes de toxicidade usando essas moléculas. Então, eu acho que qualquer composto, independente do que você vai trabalhar depois, o primeiro passo dele seria avaliar se ele é tóxico e em que dose você pode usar. Então, ele é um primeiro passo para a abertura de outras perguntas. Perfeito. A Evelise fala que adorou as estantes para criação. O Alexandre, ele fala assim, doutora Mônica, para testes de ecotoxicidade,
qual modelo sai mais em conta, o zebrafish ou a Daphnia magna? Eu acho que o zebrafish, vou defender o zebrafish porque ele é 70% igual a gente e ela não. Então, quando eu faço o teste de toxicidade nele, já está muito mais fácil de eu fazer essa translação para o humano, né? Eu acho assim, que se eu fosse começar hoje, eu já queria começar com algo que o mundo inteiro usa, que é aceito em todos os lugares e que se parece muito comigo. Então, por isso, eu usaria ele, né? Só para responder ali sobre as estantes, existe uma fábrica americana que faz essas estantes, existe uma italiana, que é técnica, e no Brasil a gente já tem a Alesco e acho que mais 2 também produzindo. Então, isso é importante, eu tenho muito contato com essas pessoas do Brasil que trabalham com esses hacks, e eu tenho dito o seguinte: vocês têm que fazer algo que caiba no nosso bolso, que caiba no bolso. Senão a gente fica só no desejo e não tem como, né? Então a gente tem a Lesca, Altamar, já tem uma outra aparecendo agora, e às vezes elas são diferentes, não tenho dúvida disso, mas tem que comprar aquela que cabe no nosso bolso e a gente vai crescendo, né? O que eu digo é que não pode deixar de trabalhar com o zebrafish. Com certeza. Não, isso aí é muito importante, né? Levar em consideração esses custos de produção, custos de manutenção, espaço do animal. Eu trabalho com cabra, né? Cabra e ovelha, assim, principalmente. Então, quando você bota ali centavos no animal, dá uma inveja de nada. Você compara com o camundongo, acho que R$13, né? O rato, não lembro. 16 é uma... E o nosso animal custa R$700, né? Então... Isso. E você precisa de muito espaço. Vontade de migrar agora. E um embrião, né? Um embrião por ciclo estral e não 200 por dia. Exatamente. É que a gente trabalha com embriologia, assim, com produção in vitro de embrião e tal, né? Em diferentes espécies. Então, assim, 500 embriões por dia, nossa, vontade de começar a trabalhar com zebrafish agora. Você sabe que a nossa média, né? Assim, agora nós estamos em pandemia, mas quando tudo está bem, eu tenho uma média de 400 embriões por acasalamento. Então, porque o biotécnico funciona bem. Agora nós estamos na pandemia, né? Está difícil, e eu nem tenho feito os acasalamentos, nem nada. Mas eles estão também em quarentena. Eles estão em quarentena, tudo foi suspenso. Mas quando tudo está ok, a nossa média é de 400 embriões por acasalamento. Nossa, invejável. Bom... Laís fala, muito bom. A Camila, excelente palestra, parabéns. Já foi feito algum teste com soros hiperimunes e zebrafish no Butantan? Não, com soros não. A gente fez o contrário. Para se produzir o soro, você usa venenos e testa muito desses venenos em camundongos. Às vezes você utiliza 300, 400, 500 camundongos para verificar esse veneno, a mortalidade, a dose letal. Então, o que a gente vinha fazendo é um trabalho de padronizar isso no zebrafish. Isso é uma coisa também que o Instituto Vital Brasil vem fazendo. É um projeto do Vital Brasil, um projeto nosso, de substituir, não usar o camundongo, mas sim o zebrafish para fazer esse screening de venenos e de dose e verificar a letalidade. Bacana. A Renata Medeiros fala que fez o curso e a oficina, sensacionais. Sim, a Renata é da casa. E é hoje a responsável pela implantação de tudo isso na Fiocruz do Rio de Janeiro, vem conduzindo com total competência. Que bacana, legal. O professor Saulo, ele fala assim, esse modelo animal em si é barato, entretanto ele exige uma gama de equipamentos de ponta que são caros para análise dos resultados. Portanto, gostaria de saber em que área, dentre as citadas por você, pode ser utilizado com um pequeno número de equipamentos para o estudo, por exemplo, de análise de toxicidade de drogas em zebrafish. Assim, você pode criá-lo de diferentes maneiras. Eu acho que você tem que criar bem. Isso é um ponto fundamental para mim. Não importa se você tem dinheiro para criar em 2 aquários, 4 aquários, ou se você tem dinheiro para criar nas estantes, nos racks. Não importa se você tem 200 metros para colocar o seu biotério ou se você tem 5 metros. O importante é você ter
Que padrão você precisa para criar bem? Você precisa ter a temperatura de 28, é ideal para acasalar, por exemplo. Você precisa ter uma sala fechada, porque não pode entrar um mosquitinho lá dentro, porque ele pode colocar seus ovinhos. Você tem que ter uma água boa, isso é o importante. Portanto, é assim, o valor que você vai gastar depende muito da sua pergunta. Então, por exemplo, um teste de toxicidade, ele exige que você tenha um bom olhar, o seu olho tem que ser treinado para olhar quais são as anomalias que existem. Um microscópio, que não precisa ser uma lupa de 300 mil, mas pode ser uma de 10, de 8 mil reais, se você tiver esse olho bem treinado. Você não precisa criá-lo em estantes, em racks. Se você criar em aquários, com alimentação, com circulação, com oxigênio. Então, assim, o valor vai depender do que você tem, eu acho, do que você tem, né, da sua proposta. É óbvio que, por exemplo, quando eu faço uma pergunta, existem trabalhos meus, que é, se um gene está interferindo naquela doença cardíaca, eu preciso de um microinjetor para silenciar aquele gene para ver o que está acontecendo. Se eu estou fazendo agora uma pergunta, se depletando aquele gene responsável pela atividade anti-inflamatória, aí eu preciso de dinheiro, inclusive, para comprar esses reagentes que a gente usa para depletar. Mas isso, assim, o valor depende muito da sua pergunta, dos seus recursos. Eu acho que é o princípio de como criar e criar bem que faz toda a diferença, né? Por que eu comecei a trabalhar? Por que eu criei já em hacks? Por que eu comprei lupas mais potentes? Óbvio, porque eu estou dentro de um projeto que tem verba. Então, se eu já podia partir para uma coisa maior, por que não? Mas eu também não comprei tudo ao mesmo tempo, não. Eu acho que a gente tem que ter, assim, saber a necessidade. Eu primeiro comprei um hack. Quando estava tudo ok, eu comprei o segundo hack. As coisas, e hoje eu tenho 3. Eu comprei uma lupa relativamente simples. Eu só comprei uma lupa depois com fluorescência quando eu tinha uma excelente pergunta e eu sabia trabalhar. Porque de nada adianta você ter uma Ferrari na sua casa se você não sabe dirigir ou se você tem que andar a 40. Então, eu não vou comprar uma Ferrari. Não faz o menor sentido para mim. Eu só comprei o aparelho de histologia quando a doutora Carla Lima, que trabalhamos juntas, foi para Washington e trabalhou lá durante muito tempo com uma pesquisadora que faz histologia. Então, quando ela chegou com essa competência em histologia, em imunohistoquímica, nós encontramos. Então, eu digo sempre, é uma escada, né? É uma escadinha. Você vai de uma escadinha e vai vendo as necessidades. Certeza. Tá, só um minutinho, tem muita mensagem. O professor Luiz, ele fala assim, uma palestra sobre um modelo que apresenta um modelo de integração ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, doutora Mônica. Exatamente. A Isabela, aluna, ela fala, é muito importante essa iniciativa de levar a pesquisa para o ensino e extensão, pois nosso papel como professores pesquisadores deve ser ofertar o conhecimento para todos. Parabéns. Pesquisa maravilhosa. A Raquel, aluna, ela pergunta assim, que legal, muito interessante a palestra. Gostaria de saber se é possível transferir conhecimento de embriões de zebrafish para embriões bovinos ou embriões de outras espécies, né? Bom, aí quem trabalhar com embriologia vai poder responder, porque eu imagino que sim, não sei, mas eu entendo da embriologia do zebrafish, não entendo das do bovinos, né? Mas existem inúmeros trabalhos em zebrafish em embriologia. Em embriologia, é um dos campos que mais se trabalha. Então, pode ser que possa ser feita essa translação. Eu acho que em muitas situações é possível, né? Assim, para muitas perguntas. Você não vai responder tudo, mas vai responder uma grande exatamente. parte, né? Exatamente. Não é um modelo assim que dê para transpor 100%, isso, mas assim, dá para conseguir assim, grandes indicativos de coisas que a gente pode, né? A Raquel é meio orientada, por isso que ela está perguntando dos bovinos aí. Rosane Lopes, lição para a vida. Um exemplo como pesquisadora, a doutora Mônica. Muitos elogios aqui, Mônica. A Maíra, eu adorei o tema, a apresentação e a estética dos slides, lindos. Também adorei. Que palestra, meus caros. Um exemplo em palavras e dedicação ao trabalho. O Pablo comenta. Camila, lindo demais esse trabalho, parabéns, obrigada pela palestra.
A Mônica, parabéns para a pesquisadora e professora pela excelente palestra de dedicação à pesquisa e educação. O Saulo, professor, novamente, parabéns, Mônica, seu trabalho é um exemplo, pois integra pesquisa, ensino e extensão. A Priscila, parabéns pelo trabalho, fiquei apaixonada, muito completo, além de tudo, levando divulgação científica com muita humanização e inclusão. O Marcos César, fantástico, parabéns. A Brenda, palestra maravilhosa, parabéns. Estou encantada com a sua apresentação e principalmente com o projeto inteiro, principalmente com tudo, né? A Bárbara, estou encantada pelo modelo, pelos trabalhos, muito obrigada. Exemplo de pesquisadora. Mariana, trabalho lindo, muito importante. Obrigada pela palestra, professora, foi ótima. Lindos os painéis, a Evelise comenta, lindos mesmo aqueles painéis, né, que foram lá, aquele que foi para a Unifesp gigante, nossa, muito bacana. O Alberto fala ciência e arte na veia, que maravilha. Você sabe que, só me interromper, Joana, quando eu fui fazer a inauguração, eu sou muito festeira, gosto muito de festa. Tudo meu, eu arrumo um motivo para fazer uma festa. Eu já falei, quando a pandemia acabar, eu vou fazer uma festa, um São João, São Pedro, qualquer coisa. Ou carnaval, se for carnaval. Mas quando eu fui fazer quando eu montei tudo, e depois de penar muito, 2 anos, tal, eu falei assim, eu preciso fazer uma festa, fazer uma inauguração. Mas a festa era principalmente para privilegiar aqueles que estavam comigo e que, né, ficaram ali mangas arregaçadas montando aquilo tudo, mas também eu entendi que era maneira, assim, o que existe ali é um dinheiro público, né? É o dinheiro da Bolsa, é o dinheiro do bolso do cidadão de São Paulo, cujo ICMS vai para a FAPESP e retorna para a gente. Então, é importante que eles vejam que o dinheiro está sendo, onde está sendo utilizado, e se está sendo bem utilizado. Acho que esse julgamento, eu não tenho medo desse julgamento. Então, eu acho que é importante. Por isso que eu digo que é tão bonita a transparência do Zebrafish. Assim, coloque as pessoas que vejam o que você está fazendo, se foi empregado, se não foi empregado. Se valeu a pena aquilo lá ou não. E nesse momento, eu me vi muito inquieta, porque o Butantan, ele é também um parque. As pessoas visitam o Instituto Butantan, as pessoas vão ao museu, né, E existem muitos prédios que são os laboratórios, onde estão os laboratórios. E eu sempre me pergunto, eu me coloco no lugar do outro, assim, as pessoas que passam, pensam, lá dentro, quem está lá dentro? Está trabalhando com o quê? Está fazendo o quê? E aí eu pensei, é o painel pode dizer para elas que aqui dentro tem um peixe, porque quando você pensa no Butantan, você pensa na cobra, você pensa na aranha, no escorpião, hoje você pensa na vacina, né? Na vacina da gripe, na vacina da Covid, mas por que um peixe está fazendo dentro do Butantan? Então eu pensei, o painel pode ser se quebrar essa porta aí, e quem passar vai parar, vai olhar, e realmente funcionou. Eu fiz o primeiro, e vou dizer, eu só pensei no português, e eu não tinha no primeiro um exemplo de utilização do Zebrafish na pesquisa. Porque eu pensei, as pessoas podem de cara dizer, usando um peixinho bonito deles para fazer pesquisa, para não sei o quê. Então, eu coloquei contando sobre o Zebrafish. Mas eu, em seguida, fiz uma pesquisa. Então, 2 pessoas ficavam na porta lá do laboratório, e quem encostava no painel, a gente perguntava, era um formulário. O que você achou? Você gostou? O que você mudaria? O que não sei o que lá. Quando eu tinha lá uns quase 100 formulários, era assim, 100% tinham gostado. E diziam, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui no Butantan, que bom que vocês passaram informação. E a minha pergunta última era, você tem alguma sugestão? A sugestão era um exemplo de como ele é aplicado na pesquisa. Eu pensei, olha, que legal. Porque agora eu me senti mais confortável. Isso que eu precisava ouvir, né? Isso que eu precisava ouvir. E aí eu faço o segundo, no curso do ano seguinte, eu faço o segundo, onde aí eu coloco a toxicidade, porque eu acho que a toxicidade dá para todo mundo ter uma ideia do quanto pode ser utilizado esse animal para a água, para qualquer coisa. E aí funcionou muito bem. Então, de lá para cá, eu só venho aprimorando esse painel, sabe? E aí a outra forma foi distribuí-lo para outros locais, né? É um dinheiro que você emprega, você gasta, você não pode jogar fora. E você sabe que, por exemplo, o do Pesca, ele fica na saída do aquário que existe no Pesca. Então, assim, obrigatoriamente, todo mundo passa por lá. O da Unesp, lá de Botucatu, ele fica do lado de fora do prédio, assim,
e o pessoal faz muita atividade. O da Unifesp, lá de São José, ele está dentro da universidade, e numa semana que eles têm lá de ciência, mais de 300 pessoas passam pelo painel e os alunos é quem vão explicando. Então, é uma coisa muito interessante. Nossa, muito legal. Isso, né, da gente mostrar para a população em geral, né, o que a gente está fazendo com o dinheiro dos impostos, né, com o dinheiro público. Isso é muito importante, é uma coisa que nós, pesquisadores, fazemos muito pouco. E você vê como chega, né? Um dia eu fui ao dentista, olha essa história, um dia eu fui ao dentista. Todo dentista, boca aberta lá sofrendo, o dentista disse para mim, você trabalha no Butantan, né, Mônica? Eu aqui só no Ranram, porque a boca estava aberta. Eu só, ele disse assim, você sabe, eu tive no final de semana lá com a minha filha, você sabe que tem um peixe lá? Aí ele me deu uma lição, eu falei, eu não vou nem dizer que eu tenho relação, porque senão ele não acaba nunca, eu estou nesse sofrimento. Ele me deu uma lição de zebrafish, eu só escutando. Mentira, gente! Eu não disse a ele quem eu era, assim, que era eu, a história do zebrafish. Quando eu fui depois, que era um canal, né? Canal não acaba nunca, ele disse, Mônica, você é a Mônica do zebrafish, você não me disse nada. Eu disse a ele, porque eu estava louca que você já acabasse esse tratamento, que eu estava sofrendo. Então, você vê como chega, né? Como chega, né? Na exposição que eu fiz, que foi um sábado que eu montei, no finalzinho eu dei uma palestra para os que estavam ali. E tinha lá um menininho junto com a mãe e com a avó. A mãe e com a avó. E passou, tal, não sei o que lá. O meu e-mail é muito fácil de encontrar. Meu e-mail, meu número de telefone é a coisa mais comum que existe no mundo, todo mundo acha. Passado esse sábado, era assim uma terça-feira ou quarta, eu recebo um e-mail. Era da mãe do menino. Ela se apresenta. Eu sou a mãe de um menino que esteve aí na palestra, não sei o quê. Ela me contou o seguinte, tinha 2 meses, 3 meses, que aquela criança não se comunicava com o pai. O pai tinha perdido o emprego, estava passando por uma depressão muito grande, e eles não conseguiam se comunicar. E por isso ela estava, junto com a avó do menino, a mãe dela, saindo com a criança de sábado, domingo, passear, para não viver essa história toda. Mas que a partir daquela palestra, quando ele volta para casa, ele volta tão ansioso para contar sobre os zebrafish, sobre o biotério que ele viu, que ele aí vai conversar com o pai. Então, ela fala, Mônica, eu estou escrevendo para agradecer, porque depois de 2, 3 meses, é a primeira vez que meu filho vai falar com o pai, e que aí, em seguida, 2 dias depois, eles foram a um pet, compraram um aquário e passaram a criar um zebrafish. Essas coisas são, assim, únicas na vida da gente. Né? Que máximo. Eu sempre digo que quando ela acontece, é para que eu não tenha nenhuma dúvida de que é esse o ofício que eu gosto, né? Assim, eu tô vendo, eu sou apaixonada, eu acho que isso é um grande privilégio, você trabalhar com o que você gosta. Quando você trabalha com o que você gosta, quando esse encontro existe, você se desafia o tempo inteiro a fazer mais e melhor, né? Eu, quando trabalhei, por exemplo, e fiz as análises das amostras de Brumadinho, eu sempre digo que ali foi um elemento transformador na minha vida, porque você pega sempre alguma coisa para testar, ela é uma amostra para você. Ela é algo num tubo, é um pó, né? Eu vi Brumadinho pela televisão, mas assim, você fica estarrecido, você causa aquele impacto. Quando chegou, era assim, amostras de água. Eu tive a oportunidade de ir a Brumadinho 6 meses depois. E chegando lá, eu enxerguei Brumadinho. Brumadinho são pessoas que convivem, desfrutam de uma água extremamente contaminada, pessoas que tiveram a vida dos seus ceifados, pessoas que sofrem até hoje. Então, eu fui entendendo cada vez mais que nós não podemos ficar distantes e que a gente tem que trabalhar para e com as comunidades, e como isso é importante, né? Então, essas coisas vão, acho que, mudando a gente, né? E tornando a gente, me tornam ainda mais apaixonada, mas ainda mais com essa vontade de cada vez mais sair, né? Ir ao encontro, ir para o lado de fora, porque eu acho que nós conversamos muito entre a gente, né? Nos nossos pares, a gente dialoga muito com o meu pai. E aí, a coisa não funciona, né? Eu me pergunto hoje, se a ciência fosse compreendida e respeitada, se as pessoas estavam usando a máscara no cotovelo, né? Ou no queixo. Se precisava algum governante me dizer que eu tenho que ficar em casa.
que essa é a melhor prevenção. Então, se ciência fosse respeitada, entendida, isso não aconteceria, né? Por isso que eu acho que o cientista, ele tem, eu sempre digo, eu estou dizendo, tem a bancada do ruralista, tem que ter a bancada do cientista, porque talvez assim as coisas mudem, né? Nós temos que nos pronunciar. A gente não tem que ter espaço na televisão só quando acontece uma pandemia, um grande desastre como Brumadinho. Tem que ter o comentarista científico, e não só o comentarista político, comentarista econômico, né? Então, eu acho que a gente tem que falar mesmo. É lógico que aqui e ali você apanha também, né? Você se expõe, você apanha. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, bora embora. A gente é forte, né? É sensacional. A gente tem um projeto lá na veterinária da UF, o projeto Laboratório Aberto, né? E aí bom, às vezes é uma vez por ano, às vezes a gente consegue fazer 2 vezes por ano. Aí cada grupo, assim, de professores, pesquisadores de áreas similares, né? A gente se reúne, faz umas barracas, mostra um pouco do nosso trabalho para a população, né? É normalmente num sábado e domingo, no final de semana. E aí, muita coisa para criança, né? Uhum. Então, vai muita gente ali de Niterói, leva a família, né? E aí tem brincadeirinhas, aí, enfim, e é muito legal ver isso, né? Assim, repercutindo, assim, principalmente para as crianças, né? Então, o pessoal inventa 1000 coisas, né? Bota lá um microscópio com um iPad embaixo com a foto gigante, sabe? Finge que é uma cabinezinha para a criança olhar e achar que está vendo uma coisa na lupa, no microscópio, né? E a importância de lavar as mãos, e, né? Olha, assim, 1000 coisas, né? Fala você sabe, Ana, eu tenho visto e acompanhado muitos desses projetos, eu acho muito importante. E uma coisa que eu tenho pregado agora, eu estou igual a pastor, estou pregando, é que nós precisamos nos identificar, assim, quando a pessoa chega a dizer, eu sou Joana, né? Eu sou Evelise, eu sou Mônica e sou uma cientista. Porque se você perguntar hoje a alguém lá fora, assim, diga o nome de um cientista brasileiro, assim, a pessoa vai levar 5 minutos para pensar, porque não sabe, as pessoas não nos conhecem. Eu, quando vou fazer a palestra do Paulistinha Chega à Escola, eles não sabem quem vai dar a palestra. As crianças não sabem. Então, elas fazem os desenhos. Como 99% desenha homem velho, né? Quando eu chego para dar a palestra, é engraçado que, às vezes, de propósito, eu levo um monte de aluno só mulher, para que já cause aquela coisa assim. E eu vejo ansiedade nos olhos dessas crianças, procurando desesperadamente o homem. Um homem de cabelo branco levantado, tipo Einstein, assim, né? É a imagem que quando ela não acha o homem, é interessante, quando ela não acha o homem, ela procura a mulher mais velha. Ou seja, o novo não pode ser. Ela procura a mulher mais velha. Quando eu me levanto, você vê aquela parada, eu me levanto da cadeira, você vê todo mundo assim, não é possível que seja ela. Então, assim, e eu digo, eu sou Mônica Lopes Ferreira, porque esse nome tem que ficar gravado, né? Para que as pessoas entendam que nós somos seres humanos cientistas, né? O cientista é um ser humano. Ele tem nome, ele tem vida, ele tem família. Outro dia eu falei, eu não nasci de uma chocadeira, eu tenho família, tenho pai, tenho mãe, tenho... Então, assim, nós somos seres humanos, e isso é importante, né? Não pode ter essa distância. E aí ele vai entender que ele pode ser um cientista. Ele pode pensar em ser um cientista, ele pode se tornar um cientista, que isso não é uma realidade diferente dele, né? Eu digo que se as crianças estão pensando em ser presidente, por que não pensam em ser cientista? Né? Tem que pensar. Com certeza. Bom, vamos voltar aqui. Basicamente, muitos comentários, muitos elogios, né? Então, bom, eu parei no Alberto, né? Aí, Júlia, que trabalho maravilhoso, painéis lindos, o gibi fantástico, parabéns. Maria Paula, estou apaixonada, parabéns, professora, que inspiração, que modelo maravilhoso, só tenho elogios. A Isabela, muito lindo todo o trabalho, é de se apaixonar mesmo. O Vitor, parabéns pelo trabalho. Keila, excelente trabalho, gostei muito da apresentação e da forma que divulga seu projeto, a forma que ele alcança diferentes cidades. O Silvio, maravilha de propósito, foco, engajamento e motivação. Show, 10. Milene, excelente, parabéns. Juliana, excelente palestra. João Cláudio, que trabalho completo, desde a pesquisa científica até a divulgação do conhecimento para as crianças nas escolas. Excelente palestra, parabéns. Juliana, parabéns, palminhas. A Renata, acho que é da Fiocruz, né, que você comentou. Como sempre, excelente palestra, doutora Mônica, muito obrigada.
Leonardo Rangel, parabéns, excelente. Jorge, parabéns. Professora Mônica, pelo incrível trabalho e palestra. Janaína Barcelos, que foi minha professora de reprodução, está lá na Fiocruz hoje também. Parabéns, doutora Mônica, excelente palestra, obrigada. Ah, tá, aí começa que o meu áudio está estranho, meu áudio não está bom. O Jonatas fala assim, parabéns pelo trabalho, professora, tão importante quanto o trabalho científico é a sua divulgação para a população, desmistificando a ciência. O manejo de zebrafish é mais barato do que o manejo de roedores, mas como é essa relação quanto aos custos da implementação de uma cultura de zebrafish e o maquinário para análise dos experimentos? Não, ele, de fato, é mais barato, isso assim, não sou nem eu que digo, isso está provado, é comprovado. Criar zebrafish é mais barato do que criar qualquer roedor, e isso é uma tendência já hoje nas universidades. Por exemplo, eu conheço universidades que hoje já pensam, vão montar um biotério, elas optam já por ser o biotério de zebrafish, não do roedor, pelo tamanho do espaço e pelos custos, né? E montar é aquilo que eu falei. Eu posso começar hoje com aquários de vidro, que são mais baratos do que as estantes da Tecniplast. O importante é que eu tenha o aquário bem montado, com tudo que tem que existir, que eu tenha pelo menos uma lupa, se eu quiser fazer teste de toxicidade ou um teste melhor. Essa lupa, você tem lupa dos mais diferentes valores, então você tem lupa que vai de 8 mil, 5 mil, a lupa de 300 mil reais, então depende do tamanho do seu bolso. E outra coisa importante é uma estufa. Estufa também, você tem as estufas de cara barata, porque esses embriões, eles, assim que ele nasce, e se você quer criar esses animais, eles são colocados na estufa, porque eles precisam ficar a 28 graus. Então, eles ficam ali por 10, 12 dias na estante, e depois eles já vão para o local, para o aquário. Então, ter uma estufa, uma lupa e aquário. Eu acho que esse é o primeiro passo para todo mundo que queira trabalhar com o zebrafish. E isso não é nada demais. Isso não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, com certeza. Eu sempre digo nos cursos que eu dou e nas palestras o seguinte, uma andorinha só não faz verão. Então, eu acho que assim, quando uma instituição, e eu digo muito isso, uma instituição tem interesse no zebrafish, ou um indivíduo daquela instituição, o primeiro passo dela seria provocar os demais para ver quem também teria interesse. E isso pode ser feito por meio de um seminário, de um bate-papo, de uma coisa assim. Quando outros, com certeza, terão interesse, com certeza terão, e aí as coisas crescem a partir, a Joana não vai andar sozinha, mas vai andar ela, o Marcelo, a Evelise, e isso faz aí já vira um complô, a hora que você chega no seu chefe de departamento, na pós-graduação, pedindo um espaço, pedindo verba, aí a coisa fica diferente, né? Então, eu acho que é esse, por aí, o segredo. Sozinho a gente já não caminha, e principalmente nos dias de hoje, com os poucos recursos que tem, né? O estar junto também, assim, a hora que eu estou desanimada, eu vou dizer, você me diz, não, bora embora. A hora que você desanima, eu digo, não, bora. E assim a coisa vai, né? É isso aí. Um vai levantando o outro. Bom, parabéns, palestra incrível, muito obrigado. Muito boa essa informação, adorei a parte da educação, muito interessante. A Priscila fala assim, eu não sei se me apaixonei mais pelo zebra ou pela motivação que a doutora Mônica passa. Muito lindo. O Júlio César, doutorando. Obrigado, Mônica. Estou aqui maravilhado com tudo que vi. Pesquisa, ensino e extensão. Muita gente falou a mesma coisa, né? Foi meu comentário logo na voz robótica ainda, né? Eu comentei isso. Obrigado mesmo pela contribuição para nos tornar pesquisadores melhores. Para mim, especificamente, foi excelente. O Júlio, ele é veterinário, né? E acho que ele já participou desse projeto do laboratório aberto lá na veterinária, né, Júlio? Se eu não me engano. Bom, a Helena, a professora Helena, fala assim, muito boa palestra e abre os horizontes. Sobre a questão de ética, como você lida com isso? Afinal, como se come peixe, não se liga muito para ele, risos. Fala sobre a sua visão pessoal sobre o número de peixes a ser utilizados nos estudos. É similar a ratos e camundongos? Achei interessante aquilo que você falou, que em alguns países nem precisa de ser, né? Considerado como uma análise in vitro. Quando você... Até 96 horas, ele não é ainda um indivíduo, ele não é um peixe, ele é um ovo. Para o Brasil também, isso vai depender muito do comitê de ética de cada um. Mas, como funciona? Bom, o comitê de ética é obrigatório que muitos dos projetos passem por comitê de ética, né, que vai autorizar o número de embriões que você vai utilizar, ou de peixes, ou de larvas.
A minha história com o Comitê de Ética é o seguinte: no início, o Comitê de Ética eles têm um formulário que é voltado praticamente para camundongo. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Então, as instituições que já têm zebrafish, elas têm que adaptar o seu formulário para peixe. E, às vezes, nem só o peixe adulto, mas o peixe embrião, o peixe larva. Então, isso é a primeira coisa. Eu acho importantíssimo que o Comitê de Ética tenha alguém que entenda de zebrafish. Porque alguém que entenda de camundongo, alguém que entenda de coelho, quando eu disser a você, olha, eu preciso de 1000 embriões, você vai pensar como camundongo, absurdo. 1000 embriões é diferente de mil camundongos. Por exemplo, o primeiro projeto que eu fui pedir ao Comitê de Ética, quando eu disse, acho que eram 860 embriões, acho que deram um pulo da cadeira e disseram não. E eu tive que dizer, olha, deixa eu te falar, embrião é diferente de peixe. Então, eu acho que o segredo é você ter um formulário que se adapte à realidade do zebrafish, esse é um. O outro é você ter alguém que entenda pelo menos um mínimo de zebrafish. E a terceira coisa, para quem vai fazer o projeto, como existe hoje cerca de 3.000 artigos publicados por ano em zebrafish, revisões são milhares, você vai a essa literatura para referenciar o número que você está pedindo. Então, por exemplo, para testes de toxicidade, para testes de genética, já existem vários trabalhos que nos dizem, olha, precisa de 120 embriões para fazer um teste de toxicidade numa placa. Precisa. Então, vá atrás dessa referência, porque esse será o seu argumento para o Comitê de Ética. Seu, é lógico. Entendeu? E aí vai, e a coisa não... Então, assim, bota a referência, não tem... É difícil demais não ter referência. Difícil demais. O último que eu mandei, também veio a pergunta, não, mas de onde? Eu falei, estão aqui as referências, mando logo 20, 15, para dar trabalho mesmo, para fazer a pessoa valer, vai estudar sobre o assunto. Então, isso é importante. Mas eu acho que, assim, eu sou totalmente favorável aos comitês de éticas, eu acho que tem que existir, as regras têm que existir. Eu, recentemente, por causa da história do agrotóxico, tive um problema danado com o comitê de ética, porque disseram que eu não tinha submetido, eu não precisava submeter, mas não me disseram, não deixaram nem a chance de explicar. Mas aí eu consegui explicar e tudo bem, está tudo resolvido. A gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Como tudo. Um colega outro dia estava conversando comigo, submeteu um projeto para o Comitê de Ética da USP para inseminar 1000 vacas. Inseminação artificial. Um negócio que é feito desde, sei lá, 1800 e pouco. Aí falam, não, mas o N é muito grande. Pô, pelo amor de Deus, gente, é inseminação artificial, sabe? Faz qualquer fazenda, faz isso. Mas eu acho que isso é exatamente a falta do conhecimento sobre o assunto. Né? Eu, até outro dia eu falei assim para o comitê, eu às vezes recebo de muito comitê de ética, que eles me pedem assim, Mônica, dá uma olhada nesse projeto que mandaram para a gente em zebrafish. Eu acho importante, porque aí ele está recorrendo a alguém que entende do assunto para dar uma opinião sobre aquilo ali. Então, quando você pegar algo que você não vai recorrer a outro, né? Bom, então, aqui a última foi da Helena, né? Bom, muito obrigada, excelente palestra, parabéns. Como faz para participar do seu curso? O curso é assim, eu normalmente ministro os cursos no mês de novembro, esse ano, por exemplo, já estava programado, não sei se a pandemia vai deixar, mas uns 2 meses antes, eu divulgo de maneira extensiva isso daí. Então, eu tenho o meu Facebook e o meu Instagram, eu tenho da plataforma zebrafish, Instagram e Facebook. Existe o site do CETIX, e assim a FAPESP divulga. Então, o que eu faço eu dou mais ou menos 1 mês, 2 meses de inscrições abertas, e eu faço uma seleção junto com a doutora Carla e com outros colegas. Por quê? Porque eu tenho, às vezes, 30 vagas ou 40, eu tenho 200 inscritos. Então, na minha seleção, eu dou preferência a pessoas de diferentes lugares, para que haja realmente um encontro ali dentro. Às vezes, eu seleciono 2 pessoas da mesma instituição, porque uma andorinha só não faz verão, então uma vai dar força para a outra a hora que voltar. Pessoas que já estão trabalhando ou que querem trabalhar para que eles aprendam a partir dali, os que estão trabalhando, mas estão tendo muita dificuldade em criar e não sei o que lá. Então, assim, cada hora eu vou tentando fazer com que cada um tenha um espaço ali dentro, né? Mas, normalmente, é isso, eu divulgo de maneira ampla, assim, todo mundo fica sabendo. Mas é sempre no mês de novembro. Não sei esse ano como vai ser. Tá certo. A Renata responde aqui, Alesco e Altamar, deve ser algo relacionado... São empresas, são empresas que fazem a estante, e agora tem uma terceira brasileira também.
Ah, tá. É porque como o chat foi 11h14, aí eu estou olhando aqui na ordem. A gente tem a Tecniplast italiana, representada aqui pela STEC, a Alesco, eu tenho da Tecniplast e tenho da Alesco. Tem a Altamar, que está fazendo também, e tem uma outra empresa que já vai entrando também com outro hack. É importante, são as concorrências, e aí baixa o custo, e quem ganha somos nós. Com certeza. Bom, doutora Mônica, o Elvésio fala assim, doutora Mônica, ao cruzar no meu laboratório por muitas gerações de peixes inicialmente de origens distintas, eu desenvolvo uma linhagem própria? Depois, com o tempo, você desenvolve uma linhagem própria. Eu acho que, assim, a origem pode ser distinta, mas o peixe tem que ser o Dânio Rério. Você pode ter comprado do PET 1, PET 5, PET 6, não importa. Eu acho que o importante é você fazer a genotipagem para ver se é o Dânio Rério, porque tem muita gente trabalhando. Eu já visitei alguns biotérios, que eu chego lá e a pessoa fala, olha que lindo esse peixe, uma cauda enorme. Não é o Dânio Rério. Porque quando você vai no pet shop, ele tem duas coisas no pet shop. Ele quer lhe vender, ele quer o peixe grande, né, o maior, mais bonito. Esse peixe tem duas características. Ou ele não é o Dânio Rério, porque o Dânio Rério é mais fininho, ou ele é velho. Então, você compra esse peixe, que já é o grandão bonito, é um peixe que já tem 1, 2 anos. E aí, quando você traz ele para o laboratório, ele não vai para o acasalamento, que eu digo que para zebra não tem Viagra ainda. Então, não dá para ele não acasala. E você acha que está com 300 problemas, você não está sabendo? Não, é que o seu peixe é velho. Ou está comprando gato por lebre, né? Isso. A Camila fala assim, Mônica, primeiramente, obrigada pela palestra, amei seu trabalho. Quais foram os desafios e dificuldades que você enfrentou quando começou a trabalhar com zebrafish? Eu trabalhava a minha vida inteira com camundongo, então eu estou acostumada com um biotério totalmente diferente, né? O zebrafish, ele quer calma, ele quer silêncio. Assim, então, por exemplo, no começo eu montei um biotério onde muita gente frequentava, alguns experimentos eram feitos até dentro do biotério, eu vi que não dava certo, biotério tem que ser biotério, separado, experimentação em outro lugar. Então, isso foi uma coisa que atrapalhou. O biotério é um local, por exemplo, o biotério que eu coordeno é limpo somente com água, então, assim, o cheiro, as coisas mais fortes atrapalhava tudo aquilo ali, mudava o comportamento deles. Eu optei por gastar com o Propé, por gastar com um avental descartável. Por exemplo, mulher tem muito cabelo, gosta do cabelo solto para ficar mais bonita, aquele cabelo caía ali nas coisas. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, né? A gente se perfuma toda, o perfume é uma coisa forte, né? Então, foram coisas que eu fui aprendendo. Luminosidade, eu fiz um biotério com 300 lâmpadas, quando eu chegava lá eu tinha alga e eu não tinha peixe, então, assim, isso foi um outro... E acho que o maior gargalo, assim, o maior gargalo na criação é fazer ele sair da fase de embrião e chegar na fase adulta. Quando ele chega com 10, 12, 15, 16 dias, maior parte morre. Uma coisa que eu entendi, aí eu voltei a ser bióloga, é que quando um animal procria, ele lhe dá 300, 400 embriões, não é 100% que vai sobreviver. Isso é biologia. Então, eu comecei a respeitar a biologia. Você sabe que disso daí, somente 30% evolui para adulto. Então, a gente tem que entender isso, né? 20% a 30%. E aí, usar de 300 protocolos para fazer ele caminhar da larva até o adulto. A outra coisa é que é muito prático para quem cria somente dar ração seca. Você vai lá, dá ração seca, mas para ele não é bom. Então, a variedade de ração. Eu tenho a mão pesada e gosto de tudo em excesso. Então, eu dava muita ração, sujava demais os aquários. São coisas que a gente vai aprendendo. E, da parte dos pesquisadores, uma resistência muito grande. Né? Embora o modelo apresentasse várias vantagens, os meus pares do meu projeto, eles continuavam falando em camundongo, não sei o quê, que aquilo não tinha porquê, não ia dar certo, não sei o que lá. Eu comecei a fazer trabalhos meus, e depois muito trabalho em colaboração com os externos, com os de fora. Mas como existe uma coisa que as pessoas são movidas, infelizmente, chamada inveja, quando as coisas começaram a dar certo, né, aí os invejosos que desacreditavam do zebra, do que eu ia conseguir, aí começaram a me procurar também
para fazer trabalho. Tudo bem, se ao invés de eu levar você a isso, não tem problema nenhum. E aí a coisa tomou um espaço dentro do projeto e dentro do Instituto Butantan. Mas eu acho que os meus maiores desafios foram esses. Por exemplo, eu tive que desalojar a pesquisadora de um canto para montar o biotério. Isso é um grande desafio, você pode acompanhar nessa hora, né? Então, você tem que ter excelentes argumentos, e eu acho que por isso essa fase que eu parei, eu acho que assim, o respirar é muito importante, né? Às vezes a gente tem a ânsia de que vamos logo fazer, mas eu respirei, e o meu respirar foi estudar, para que eu pudesse ter o argumento, para que eu pudesse ter saídas para os problemas que eu estava tendo. Eu acho que o estudo, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens da profissão da gente, ele é contínuo, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, eu acho que essa foi meu desafio foi esse, foi assim, estudar sempre para ter o argumento, ter aqui na ponta da língua quando me dissessem alguma coisa. É isso aí, acho que é a nossa maior arma, né? É o nosso maior embasamento, é a nossa, né, maior força, é estudar e mostrar que a gente está embasado para falar isso. Isso aí não tem. Não tem. Isso ninguém ganha da gente dessa forma. Não tem um contra-argumento. Então, perfeito. Acho muito bom isso para os alunos, né? A maior parte que eu vendo é aluno. É isso aí. Bom, para papá, sou seguidora da doutora Mônica Fiel. O Silvio fala, existem experiências do uso do zebrafish na indústria brasileira de alimentos? Alimento eu não vi ainda, mas eu já vi de produtos para a indústria farmacêutica, como cosméticos, pessoal já de cosméticos, e muitos candidatos a fármacos. Agora, alimento eu ainda não vi. Mas eu, recentemente, conversei com um professor, ele é um médico que trabalha com câncer. E ele me disse o seguinte, sabe, Mônica, eu estou desconfiado de um alimento X que tem provocado muito câncer e tal. E se isso não poderia ser uma linha de pesquisa. Por exemplo, você pode começar desde cedo a alimentar o seu animal com esse seu suposto, né, seu composto suposto, e você verificar se vai provocar algum tumor, alguma coisa. Então, é viável, sim. É possível. Existe toda uma linha de estudo no zebrafish para obesidade. Existem trabalhos publicados já e mostrando compostos que causam obesidade já em zebrafish. Então, já existem trabalhos publicados sobre isso. Interessante. Existem alguns estudos com enzimas do sistema de desintoxicação de drogas nesse peixe? Sim, muitos artigos já publicados. Muitos. Muitos mesmo. A Camila fala, quando você fizer um curso sobre o zebrafish, pode divulgar na nossa pós? Eu queria fazer. Claro. Bom, gente, acho que ela já... É porque isso aqui é pergunta antiga, né? Então, ela já deu a dica aí, né? Vamos procurá-la aí no Facebook, no Instagram da plataforma, que aí a gente não vai ficar sem essa informação com certeza. E a gente sabendo, né, Evelise, Marcelo, via pós-graduação, a gente divulga, tá bom? Palestra excelente, obrigada. Bom dia. A Marcela pergunta assim, bom dia, vai ter o vídeo da palestra disponível? Mônica, eu deixo você muito à vontade com relação... Não tem problema, fica com você. Eu vou passar para o seu e-mail. Tá bom. Na verdade, eu estou gravando, né? Tá gravando, então não tem problema. Pode... A ideia era gravar naquelas circunstâncias. Tá, Se você autorizar, aí a gente... eu já respondi o seu e-mail. Está autorizada, pode compartilhar, não tem problema. E os vídeos todos que eu comentei, eles estão sempre disponíveis assim, no YouTube, eles estão disponíveis no site do CETIX, eles estão disponíveis no Facebook da plataforma, está tudo lá. Está tudo lá. Só o gibi, os livros não. Os livros, esses estão comigo, e o gibi que eu fiz uma chamadinha, assim, animação, mas ele será impresso. Eu gosto do livro, assim, eu gosto de papar, sabe, assim, do livro, folhear, de ficar... Também gosto. Bom, o Alberto fala assim, sensacional essa linha de raciocínio, professora. Ciência sem visibilidade não existe. É também uma forma de dar uma satisfação à sociedade e estimulá-la a valorizar a ciência. É isso aí. Armando, seu vídeo está aberto. Maravilhosa. A Sandra fala assim, excelente seu trabalho, parabéns. Gostaria de saber se vocês fazem algum tratamento especial no descarte dos resíduos das espécies utilizadas. Sim. Aí não somos nem nós só. O Instituto Butantan contratou uma firma. Então, nós temos, dentro dos nossos laboratórios, pesquisadores que são responsáveis pelos resíduos. Pesquisador e pessoal técnico, pessoal de apoio. Então, é uma comissão. Nós recebemos as orientações de como cada coisa tem que ser
guardada para depois ser descartada. Então, essa firma do Instituto Butantan, por exemplo, para os animais, ela passa 3 vezes por semana recolhendo essa carcaça, esses resíduos, e faz todo o processamento. Mas nós, lá dentro, já recebemos as instituições de como cada coisa tem que ser armazenada. No nosso laboratório, é um laboratório amplo, que tem várias linhas, o pessoal responsável por isso, eles fizeram cartazes. Em cada sala de laboratório tem um cartaz dizendo, olha, se for pipeta é assim, se for animal é assim, se for ependófilo, não sei o que lá, porque às vezes a gente esquece, né? Ou, então, isso é feito constantemente no nosso laboratório. Uhum. A gente também tem uma empresa... são especializadas, né? As carcaças, às vezes, a gente pega peças de abatedouro para dar em aula prática, ou lixo biológico, assim, de material de castanha. Isso. Aí a gente também faz isso. A Luzinalva Leonardo fala, obrigada, professora, adorei sua palestra. Ô, Silvio, que história linda do menino na sua palestra. Parabéns mais uma vez. Esse é aquele do pai, né, que volta a falar. Lindo mesmo, emocionante. A Helena, professora, obrigada. Muito boa fala, exatamente, porque precisa valorizar mesmo. É ser vivo. Muito obrigada novamente. Bom, aí estão pedindo para divulgar novamente no nosso apoio do curso, aí já está respondido, né, gente? O Cláudio, que divide a disciplina comigo, né? Maravilhoso começar nosso dia com uma apresentação tão empolgante. Belíssimo trabalho, parabéns. Ai, meu Deus, fechei o chat. Muito obrigada. A Helena, por isso que morre logo e muita criança chora. Isso, comportamento. Tá certo. A Evelise falou assim, como identificar o verdadeiro zebrafish? Quais características são importantes para adquirir a espécie certa? Aí é difícil eu passar aqui, mas primeiro existe uma tabela, se você colocar, talvez no Google, Daniel Harris, vai sair uma tabelinha que tem pelo menos a foto assim de uns 30 Daniel Harris, de uns 30 Daniel, e mostrando a diferença de cada um. Esse é um exercício que, inclusive, eu gosto de fazer no meu curso, porque às vezes eu pego no curso só pessoas que trabalham com o zebrafish. E aí eu dou algumas fotos e digo, me fala aqui quem é o Daniel Harris. O nível de acerto é 30%. Então, por aí, se dentro das instituições, nós que estamos trabalhando, se a gente não sabe identificar, né? Mas tem genotipagem, tem tudo isso que dá para fazer. E a Thaís, que é a minha orientada que indicou, né, sua palestra, falou assim, muito obrigada mais uma vez, doutora Mônica, sua palestra é sempre uma inspiração, eu tinha certeza que seria um sucesso, parabéns pelo excelente trabalho. Bom, pessoal, perfeito. Olha, meio-dia, como somos pontuais, né? Mônica, eu queria te agradecer imensamente, né? Eu acho que, assim, foi incrível a sua palestra, a sua emoção, a sua paixão, dá para sentir em cada fala sua, né? Em cada slide, né? E assim, muito bacana ver, né, como que, por exemplo, você ficou 2 anos só estudando e quebrando a cabeça e depois decidiu dar esses cursos de treinamento para que as outras pessoas pudessem andar mais rápido, né? Acho que essa é a nossa função como cientista. Tem muita gente que descobre um negócio que quer amarrar aquela informação ali, né, para ser o detentor da informação, e você não, você está preocupado realmente em divulgar, em ampliar a plataforma, a rede. Então, assim, é muito inspirador, é muito bonito, né, assim, ouvir e ver isso tudo que você está falando, né. Eu achei incrível, aprendi muito, não é uma área que eu tenho experiência, né, assim, então, foi sensacional, só tenho a te agradecer, tá bom? Bom, obrigada a vocês todos pela atenção, né, passarmos essa manhã agradabilíssima juntos, e eu costumo dizer assim, quem eu me encontro, eu nunca mais deixo, né? Quando esses encontros são assim, tão abraçados, tão acalorados. Então, o que necessitarem, o que precisarem de mim, o que a gente puder seguir juntos aí, fazendo pesquisa, fazendo educação, acho que a educação é a chave. Nós podemos nos encontrar em muitos projetos, seja do zebrafish, de outra ciência, o importante é que seja de ciência e que a gente possa mesmo compartilhar e cada vez chegar mais perto. Então, contem comigo, Vou andar por aí fazendo oficina de divulgação científica, quem sabe numa dessa a gente se encontra, eu vou aí fazer com vocês, a gente faz... Vai ser muito bem-vindo. Eu tenho feito, primeiro, o webinar por causa dessa coisa, mas depois quero ir pessoalmente, porque gosto mesmo do olho no olho, desse tete-a-tete, assim, é aí que a gente... E de, através disso, provocar, eu acho que os que vêm, né? Nós já estamos aí nas nossas posições, mas nós temos os nossos alunos, que serão os de amanhã, e para eles, eu acho que é muito importante que eles entendam o quanto bonito é a nossa profissão, o quanto apaixonante é a nossa profissão,
o quanto desafios nós temos diariamente, mas que a gente vem cumprindo esses desafios e com alegria, né? Com muita alegria. Então, um prazer enorme estar com vocês, conhecê-los. Obrigada aí, o Cláudio, obrigada a você, feliz a todos. Muito obrigada aí pela sua palestra, né? Esse papo é super leve, descontraído. Eu acho que, assim, você apresentou um trabalho maravilhoso, sabe? E, assim, de interesse total, né? Hoje tem muita gente querendo trabalhar com zebrafish, né? E eu nem entendia, né? Essa história de várias espécies, e, ó, comprou o peixe velho, sabe? Essas histórias, assim, você nem presta muita atenção, e às vezes você está tentando, e você demonstrou isso de uma forma, assim, mostrou na palestra, foi excelente mesmo, um papo super leve, demais, sabe? Adorei, muito bom. Né? Obrigada. Foi começar amanhã, assim, ouvindo você. Obrigada, um prazer enorme, uma alegria. E o que precisar também, estamos à disposição aqui. Né? Pode deixar que eu bato. Pode bater. Quando vier ao Rio, avise. Eu estou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu amo o carnaval e, confesso, sou flamenguense. Então, amo o Flamengo, amo o Rio de Janeiro, amo tudo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu que venho de um lugar de mar, meu irmão mora no Rio de Janeiro, está aqui por causa da quarentena, mas mora no Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada por essa cidade, acho linda, linda, linda. Uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu amo Maceió também, viu? Então... Obrigada. Depois de Maceió é a mais bonita, eu ia dizer isso. Cláudio, quer encerrar? Quer falar alguma coisinha? Não, só agradecer. Realmente foi uma apresentação maravilhosa. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Faço minhas palavras também, as portas estão abertas sempre. Obrigada. Eu amo conversar, eu não dou palestra mais não, eu conto história, eu bato papo. Quando alguém fala, bater papo, eu digo, tô dentro. Foi bater papo, eu tô dentro. Tô muito bater papo, eu tô dentro. Tá obrigada, certo. gente. Beijo a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.